Nossa prota fala que ela também é sua irmã e não deveria ter feito aquilo. Super feliz, ela fala que pensou que nossa prota só tinha dito que seria sua irmã para consolá-la. E nossa prota fala que não faz esse tipo de coisa. Nossa prota fala que é melhor que ela tenha outra cadeira, pois é difícil manter uma conversa desta forma. E Judith concorda. Em seus pensamentos, nossa prota fala que pouco a pouco vai entrando na vida dela e fará isso até lhe fazer completamente sua, antes que os outros a cobissem. Enquanto eles estão comendo, nossa prota comenta que o palácio de Judith tem estado descuidado há muito tempo, e ele precisa ser reformado. Deixando todos chocados, Chloe até se engasgou escutando isso, pois ninguém nunca se importou com aquela garota ou seu palácio. O imperador pergunta se é a Judith, a quarta princesa, e nossa prota confirma. Meu Deus, ele nem lembrava dela. Mas para fazer ele sabia muito bem, né? Safado nojento. Nossa prota fala que o palácio inteiro precisa ser redecorado, e de vários empregados. Ela fala que não tem ninguém no Palácio Imperial que esteja preocupado com a Judith, enquanto Catarina dá uma bronca em Chloe, falando para ter modos. Ela fala que estava pensando se ela poderia dar o exemplo como a primeira princesa. Ele responde que ela está fazendo uma pergunta inútil, pois ela pode fazer o que ela quiser. Além disso, ele comenta que a Megera falou muito dela no outro dia, e comenta que nossa prota não é mais uma criança. Ela pode lidar com os seus problemas sozinha e nossa prota concorda. Enquanto ela ia embora, ela pensava que isso significa que ela não deve pedir nada para sua mãe, e que o imperador claramente conhece a sua personalidade, enquanto Chloe a chama. Ela pergunta se é verdade que nossa prota foi até o palácio da Judith, e fala que achou que era só um boato. Ela pergunta por que nossa prota se importa com a Judith, e ela responde perguntando se a surpreende que ela se preocupe com a irmã delas. Chocada, Chloe não acredita que nossa prota chamou Judith de irmã. Ela pergunta se escutou errado, enquanto Ramiel aparece e pergunta se ela sabe o quanto ele sofreu por causa da nossa prota nesses dias. Ela pensa que se livrar de sua serpente das sombras deve ter causado uma reação violenta e que ele não parece bem, enquanto ele fala que ela não precisava pisar em sua cobra, pois doeu muito. Ela comenta que ele não deveria ter feito isso desde o começo, e se fizer de novo, ela não vai deixá-lo em paz. Nossa prota fala que está se retirando, pois precisa visitar outro lugar enquanto Chloe diz que não acabou de falar, e Ramiel a chama para visitar seu palácio. Mais tarde, no Salão da Noite Branca, ele comenta que nossa prota chegou bem na hora. Primeiro mago do Salão da Noite Branca, Lebantion. Ele comenta que após aplicar a fórmula que ela o ensinou da última vez, a sua pesquisa avançou muito. Ele pergunta como ela teve uma ideia tão maravilhosa, e fala que realmente a nossa prota é a joia de Camulita, e ela responde que não foi tão difícil. Enquanto olha pela janela, ela pensa que valeu a pena estudar esses livros de magia um pouco. Ele pergunta por que ela continua vindo ao Salão da Noite Branca ultimamente, e ela pergunta se isso parece estranho. Ele fala que a nossa prota não é de perder tempo com coisas desnecessárias. Então ele vai até ela e pergunta o que ela está olhando e fica surpreso. Nossa prota comenta que eles estão fazendo um alvoroço de novo, e fala que escravizar as pessoas, como magos eles são mesmo uma vergonha. Ela fala que quer levar aquele garoto com ela, e ele pergunta se é o herege, enquanto comenta que é por isso que ela tem vindo com tanta frequência. Ele fala que o Ruivinho está longe de ser alguém eficiente no momento, e talvez só daqui a uns 5 anos, e ela fala que isso é tempo demais. Ela pensa que precisa levá-lo com ela antes que ele se reúna com Judith. Ela tem que domesticá-lo o mais rápido possível e fará com que ele sinta o desejo de se sacrificar por ela, não importa o que. Mesmo ela achando complicado, ela precisa criar confiança o bastante para que ele pelo menos tenha a sua guarda baixa quando ela tentar matá-lo. A razão pela qual ela fracassou no livro foi provavelmente por todo o dano que ela recebeu ao lutar contra ele. Ela pensa que sempre teve problemas desde o início. Afinal, ela não se arrepende de querer usar magia proibida. Ela só precisa achar um jeito de reduzir os efeitos colaterais. Ele a chama e comenta que acha que ela está tramando alguma coisa, enquanto pensa que isso é suspeito. De qualquer forma, mesmo se for um pedido da nossa prota, ele fala que não é possível, e ela pergunta quem ele é. Ela aponta para ele e diz que ele é um grão-mago que tem 5 louros desde quando era novo. Ele comenta que isso é algo que ele precisa discutir com os outros magos, e ela fala que pode dar para ele algo de seu interesse em troca. Ele comenta que ela está muito confiante, mas ela sabe que ele não é esse tipo de pessoa. Confiante, ela fala que é muito interessante porque se trata do outro lado, onde ela já esteve. Chocado, ele pergunta se ela está zombando dele, e ela fala que não brincaria com algo assim, e fala que pode mostrar para ele. Mas ela precisa da esfera da verdade. Rapidamente ele fala que vai pegar a esfera agora mesmo. Nossa prota coloca sua mão sobre a esfera e fala: "Eu sou Arabella Leon Camulita,
E juro que tudo o que eu disser aqui é verdade. Chocado, ele sussurra que é tudo verdade e pergunta por que ela tem escondido isso. Ele fala que é um espaço onde apenas os arquimagos podem entrar, e ele nunca soube de alguém que conseguiu chegar ao outro lado do mundo. E ela fala que é porque ela é muito talentosa. Super curioso, ele pergunta como ela conseguiu isso, e ela pergunta se ele está duvidando dela. Ele fala que não é isso, e ela fala que se ele quiser, ela pode compartilhar algumas memórias. Empolgado, ele pergunta se ela está falando sério, e ela o chama pelo seu nome, Lebantion. Ela fala que não importa quanto tempo ele tenha estado ali no Salão da Noite Branca, ele deveria conhecer as condições básicas de um trato. Ela fala que vai compartilhar algumas memórias com ele, mas antes disso ele precisa dar o que ela quer, o deixando chocado enquanto ele pede que ela não faça esse tipo de coisa, pois ela é uma princesa. Mais tarde, enquanto ela tomava um chá com a Chloe, nossa prota pergunta por que ela a chamou ali, e Chloe fala que tem algo importante a lhe dizer. Ela pergunta se nossa prota brigou com a Imperatriz por causa da Judith, e conta que o assunto sobre o palácio da Judith durante o café da manhã, a Imperatriz ficou sabendo e não gostou nem um pouco disso. Ela até fez um alvoroço no palácio dela. Nossa prota pergunta se é verdade, enquanto pensa que ninguém deve ter conseguido acalmar a megera. Então, Chloe pergunta se o interesse da prota pela Judith é por causa disso, deixando-a confusa. Nossa prota não faz ideia do que a Chloe está falando, e a Chloe não entende nada sobre as motivações da prota, enquanto fala que ela estava certa. Aliviada, ela comenta que não faz sentido nossa prota se preocupar com Judith de verdade. Nossa prota percebe que Chloe deve estar pensando que ela está fazendo isso por birra da sua mãe. Ao fingir interesse em Judith, ela estaria alfinetando sua mãe ou algo assim. Ela fala que nossa prota exagerou, mas, mesmo sem saber direito, ela vai ficar do lado da prota e comenta que não sabe como ela aguenta ficar junto com a Judith. E nossa prota fala que sobre a Judith, ela só quer que sejam princesas com dignidade, enquanto pensa que não pode permitir que outros mexam com o que é dela, pois é ela quem vai brincar, quebrar e intimidá-la. Dignidade? Chloe comenta que tem um monte disso, e pergunta quem é mais elegante que elas, pois Liliana e Vivian nem se comparam. Então nossa prota fala para ela não colocar nenhuma agulha no sapato de Judith em maio, e em uma festa de chá, não tentar queimar ela sem querer. Chocada, ela pergunta por que ela faria algo tão terrível, enquanto nossa prota pensa que são as coisas que ela fez no futuro de acordo com o livro, enquanto Chloe pensa que esses exemplos foram bem específicos. Nossa prota pensa que talvez seja por ainda ser jovem, mas ela não acha que Chloe seja tão má assim. Com um sorriso, ela fala que é assustador, não é? E pede que ela pense sobre isso no futuro. Ela não pode usar sua magia de fogo para atear fogo no castelo de Judith, ou soltar um candelabro em cima da cabeça dela. Chocada, Chloe comenta que são coisas terríveis e fala que ela não faria isso, e pergunta se nossa prota está pensando em fazer isso. E nossa prota responde que é claro que não, pois elas são princesas dignas. Com um sorriso, Chloe fala que ela está certa. Elas nunca fariam esse tipo de coisa. Nossa prota fala que ela não precisa acompanhá-la, e Chloe fala que só quer se despedir dela, enquanto nossa prota pensa que ela é muito fácil de manipular, e por isso ela não consegue odiar a Chloe. Quando a Chloe ia dizer algo, Killian aparece e dá suas saudações às princesas, deixando-a surpresa. Elas cumprimentam ele e nossa prota pergunta o que traz ele ao palácio, e ele fala que foi fazer uma breve visita ao seu pai. Nossa prota se pergunta por que Chloe está agindo assim, enquanto Chloe pergunta se devia ter vestido algo mais bonito. Rapidamente, nossa prota fala para ele que elas não querem atrapalhar seu caminho e ele pode seguir, pois o Duque deve estar o aguardando. E ele fala que está tudo bem, porque ele já viu o Duque. Ela responde que fica contente em ouvir isso, enquanto pensa que não está nada bem, pois isso é desconfortável. Nossa prota ainda se lembra do alvoroço daquele dia. Ela não sabe o porquê, mas sente que está olhando em um espelho quando olha para ele e se pergunta por que ela tem esse sentimento. Ele comenta que se sente mal pela última vez, pois originalmente a nossa prota teria ganhado o festival de caça. O festival de caça foi interrompido às pressas, e Killian Bernhardt foi dado como o vencedor deste ano, enquanto nossa prota pensa que poderia ser ela. Ela comenta que ele está sendo modesto, mas sorte também é uma habilidade, e o parabeniza por ter vencido, e ele agradece. Ele pergunta se ela lembra que ele prometeu dedicar sua caça para ela, deixando Chloe chocada. Ele fala que ficou muito feliz por ela ter aceitado. E antes da nossa prota falar algo, Chloe estava surtando ouvindo tudo. Empolgada, ela pergunta se isso é verdade, e nossa prota pede que ela se acalme, enquanto Killian fala que é uma pena que o festival tenha sido interrompido no meio. E por isso ele pergunta se poderia trocar a sua promessa,
e convidar nossa prota para ser sua acompanhante no próximo banquete imperial, deixando nossa prota se perguntando que desfecho estranho é esse que está acontecendo, e Chloe surtando de vez. Enquanto isso, no Salão da Noite Branca, o ancião fala que ele não pode, enquanto pergunta se isso já não está marcado para daqui a 5 anos. E ele responde que sim, mas não é isso que ele quer dizer. Eles perguntam para Lebantion se agora que ele tem as 5 folhas de louros, ele está ignorando as suas opiniões. E ele responde que não, ele não está. Ele fala que só está aceitando o pedido da nossa prota porque pode melhorar os laços entre o Salão da Noite Branca e a família imperial. E eles perguntam o que eles ganham se entregarem o herege a ela. Além de que não tem nenhuma razão para eles fazerem isso, ela está pedindo muito. E mesmo que nossa prota seja uma maga excelente, ela ainda é muito jovem, e comenta que ele deve estar achando que as regras do Salão da Noite Branca são ridículas. Incrédulo, ele pensa que se esses velhos soubessem que a prota viu o outro mundo, eles iam acreditar nele. Mas ele não pode revelar isso, não ainda. E se pergunta o que ele pode fazer agora, pois ele precisa tirar esse menino dali. Enquanto os caras de bunda ficam judiando do nosso ruivo. Começamos com nossa fofura preparando um chá enquanto diz que está tudo pronto. Ela fala que está muito feliz por ela vir ao seu palácio, pois ela queria muito preparar um chá para ela e fala que talvez não esteja do seu agrado. Nossa prota fala que seu esforço já é o bastante, e ela fala que tudo bem e irá se esforçar mais na próxima. Nossa prota concorda, enquanto pensa que é estranho meias irmãs que vão lutar por suas vidas no futuro estarem fazendo isso. Ela se lembra do convite que Killian fez, convidando ela para o banquete imperial, e pensa que queria esquecer isso, mas acabou lembrando. Ela fala que apenas recusou, e não entende por que Chloe insistiu muito que ela aceitasse. De qualquer forma, o que ela quer é saber o porquê dele estar fazendo isso. Ele até ficou triste por ela ter recusado, e falou que sentia inveja da pessoa que terá a honra de acompanhá-la. Ela não consegue entender o que ele está fazendo. Enquanto ela encara Judith, ela comenta que ela estava com esse mesmo colar antes, e Judith fala que é verdade. E nossa prota pergunta se pode ver ele de perto. Nossa prota fala que sempre que a viu, ela estava usando e ela responde que sim, pois é uma lembrança de sua mãe. Em pensamentos, nossa prota fala que essa é a marca do antigo reino mágico que caiu. Depois do despertar da Judith, ela se tornou uma maga excepcional por ser uma descendente do antigo reino de Solem. E como resultado, a heroína prova sua linhagem nobre. Irritada, nossa prota pensa que o sabor do chá em sua boca ficou amargo. Ela devolve o colar e fala que ele fica bem nela, e agora ela pode ver que é muito importante para ela. Alguém chama pela prota e fala que o mago Lebantion do Salão da Noite Branca está procurando por ela. Todo acabado, ele fala que está sendo difícil, e ela pergunta quantos anos vai levar até soltarem ele. Ele responde que é metade de antes, e nossa prota fala que já esperava isso. Ele comenta que acha que podem negociar mais uma vez, mas não será nada fácil, e nossa prota fala que isso já está levando muito tempo, e pede que ele vá direto ao ponto. Todo gostoso, ele fala que nossa prota poderia motivá-lo um pouco mais, e nossa prota pergunta se ele quer dar uma olhada nas lembranças do outro mundo. Ela fala que tudo bem, mas só por 5 segundos, e ele reclama dizendo que é muito pouco e pede 10 segundos. Nossa prota fala que vai ser apenas 5 segundos e ele pede 10 segundos. Achei fofo eles assim. Determinada, nossa prota fica encarando ele e fala que é 5 segundos ou nada. E se ele não quer, então ele não vai ter nada. E ele rapidamente fala que tudo bem e aceita os 5 segundos. Ele fala que se estiver tudo bem, ele vai preparar tudo agora mesmo. E nossa prota concorda. Ele prepara uma fórmula de compartilhamento de memória e uma pedra mágica para fortalecer. E nossa prota comenta que é uma preparação meticulosa, e ele comenta que não queria que ela mudasse de ideia se ele enrolasse demais. Então ele fala que podem começar e segura as mãos da prota, enquanto ela começa a liberar seu poder. A pedra mágica começa a ativar até que nossa prota abre o caminho para o outro mundo, deixando-o surpreso. Nossa prota pensa que com isso, Lebantion sabe que ela não está mentindo, pois este é um lugar que qualquer pessoa com magia é capaz de sentir. Ela fala que já deu os 5 segundos, e deslumbrado com o que está vendo, ele pede que ela espere só mais um pouco. Ela comenta que já sabia que isso iria acontecer, e pensa que ele está tentando manter as memórias dela com sua magia. Nossa prota afirma que já deu e eleva seu poder, fazendo-o implorar que ela espere só mais um pouco. A quantidade de poder que ela solta é tão grande que causa uma explosão no local. Ele cai todo azedo no chão, e nossa prota, toda poderosa, fala que isso é culpa dele. Ela fala que ele quebrou a sua promessa, e agora aquela criança pertence a ela, deixando-o em choque dizendo que isso não faz o menor sentido. Enquanto isso, os 2 caras de bunda estavam passando por ali e se perguntam que explosão foi aquela.
Com um lindo sorriso, nossa prota fala que vai cuidar de Sua Majestade e ele vai cuidar dos anciões. E então ela pula, fazendo-o gritar por seu nome. Enquanto ela cai em direção ao nosso ruivinho, ela diz olá e comenta que eles já se viram antes, certo? Eu preciso dizer que isso foi lindo demais. Caramba, foi muito perfeito. F. Killian. Nossa prota comenta que se ele quer sair dali, ele pode segurar sua mão, pois ela o levará. Sem pensar muito, ele apenas segura sua mão, enquanto nossa prota fala que será uma escolha sem arrependimentos. Lebantion aparece desesperado e grita para nossa prota que ela não pode fazer isso. Ela ergue sua mão e usa sua magia para quebrar a barreira que envolve o palácio, deixando as pessoas chocadas. Enquanto eles saem dali, nossa prota solta uma risadinha enquanto pensa que finalmente há um sacrifício para a mulher que será a vilã no futuro. Algum tempo depois, no Palácio Imperial, o imperador, cheio de raiva, pergunta se ela ficou louca e fala que agora há protestos em todo o mundo. Ele fala que ela sabia muito bem que esse não era um assunto que poderia ser tratado sem preocupação. Nossa prota fala que sente muito por tê-lo irritado, mas ela fez isso porque estava impaciente, e ele pergunta por que ela estaria assim por esse assunto. Ela fala que talvez aquele garoto seja a única esperança que ela tem para curar sua doença, deixando-o surpreso. Ela pergunta se ele lembra o que aconteceu dentro da Floresta Blovis, e ele fala que sim, foi ele quem lidou com aquele problema, e fala que acha que esse herege também foi uma das vítimas. Nossa prota concorda e fala que percebeu por acaso, mas a quantidade de mana daquele garoto é muito especial, e ela quer usá-lo em sua investigação para curar sua doença. Ele pergunta se ela tem alguma base para dizer isso, e ela fala que ainda não pode dizer, mas se tem uma pequena possibilidade de se curar, ela quer tentar, enquanto pensa que irá manter em segredo sobre o método ter um efeito colateral. Ele fala que se esse é o caso ele consegue entender, mas os anciãos do Salão da Noite Branca não vão deixá-lo tão facilmente. Ela pergunta, e se colocar uma impressão de subordinado nesse menino, eles acreditariam o quão importante esse garoto é? Deixando o imperador surpreso, enquanto pergunta se ela está falando sério. Algum tempo depois, nossa prota comenta que ele parece bem melhor que na primeira vez, e fala que se usar magia, ele poderá se curar rapidamente. Mas o poder de cura enfraquece e pergunta se ele está acostumado com isso, enquanto pensa que é um corpo precioso que será seu sacrifício. Ele fica em silêncio, e nossa prota fala que ele não fala muito e isso é bom, pois é melhor do que falar demais. Ela quer confirmar novamente e pergunta como ele se chama, e ele responde que é Gerald Larsner. Com um olhar sério, ela fala que gostou, e comenta que a partir de agora ela vai fazer uma impressão nele para que seja seu subordinado. Ele pergunta, impressão? E ela responde que sim. Impressão. É um tipo de magia que só as pessoas que possuem o sangue Camulita podem usar. É o juramento que é feito com o consentimento entre duas pessoas, e nenhum terceiro pode interferir. Imediatamente depois da impressão, é dado o total direito sobre a vida ou a morte do subordinado para a pessoa que usou a impressão. Em troca, a pessoa que usou a impressão deve assumir toda a responsabilidade pelo indivíduo que é o seu subordinado. Ela fala que a partir de agora, ele só pertence a ela e fala que isso significa que ela será a responsável por ele e irá cuidar dele, enquanto ela pensa que, em poucas palavras, é um contrato de propriedade vitalícia. Ela fala que por agora, ele não será livre, mas logo vai deixá-lo livre, enquanto pensa que a verdade é que ela não tem nenhuma intenção de deixá-lo livre. Ela fala que ele poderá ter direitos especiais, que apenas entre eles poderá ser feito, e conta que não há muito tempo sobrando e que por agora está tudo bem, mas no fim, ela irá sofrer pelas correntes mágicas que prendem ele ao Salão da Noite Branca. Então ele concorda, e ela pede que ele pegue sua mão e todo fofinho ele encosta na pontinha todo sem jeito, enquanto nossa prota pergunta se ele não pode segurar com mais força. Ela pega sua mão com força e fala que normalmente ele não poderia segurar sua mão por ela ser uma princesa, mas em um momento como esse ele precisa fazer o que ela mandar, enquanto ele tem um treco. Nossa prota solta um grito dizendo para ele esperar, e Marina pergunta se está tudo bem com nossa prota. Ela responde que está tudo bem, e pede que Marina não entre no quarto. Enquanto olha para ele, ela fala para ele não se afastar tão de repente. Ela aperta sua mão e começa a liberar sua magia, enquanto fala que precisam continuar assim, e irá doer só por um momento enquanto ele pede que ela espere. Ela manda ele ficar quieto enquanto a magia começa a fazer efeito, criando um círculo mágico ao redor deles. Ela começa a falar umas palavras esquisitas enquanto as correntes que ligava ele ao Salão da Noite Branca se quebram. Uma marca aparece em seu pescoço, e ela pensa que uma vez que esse feitiço termine, ele nunca poderá se afastar dela. Nem ele, nem Judith, que deveria ser a sua dona. Eles serão dois pobres pássaros na sua jaula,
e cantarão para ela no futuro, mesmo se suas gargantas se partirem. Ela dá os parabéns para ele e fala que agora ele é totalmente dela, enquanto ele fica surpreso. Logo após completar o encantamento, nossa prota teve a febre do mago pela primeira vez depois de muito tempo. Devido a isso, ela não pôde sair do seu quarto por um tempo. Ainda assim, ela se sentia mais viva do que nunca ao conseguir o que ela tanto queria. Marina avisa que ali estão as 20 cartas que ela ainda não leu, e nossa prota agradece. A primeira que ela pega é da Chloe. Irmã, eu fiquei sabendo que você está doente, está tudo bem? Eu estou preocupada, já faz um tempo que não a vejo nas refeições. É verdade que você roubou o menino herege? Você estava tentando ajudar o seu amor a fugir? Nossa prota pensa que Chloe deveria parar de ler histórias românticas. Até mesmo Ramiel mandou uma carta. Você perdeu a cabeça, Arabella? Como pode fazer algo assim? Você sabe o quanto eu estou preocupado com você? Enquanto nossa prota pensa que ele está estranho. Até o Lebantion mandou uma também. Graças a você, princesa, eu tive sérios problemas. Eu vou detalhar todos os transtornos que tive que resolver. Em primeiro lugar, nossa prota fala que isso foi tudo culpa dele. Na próxima carta, ela percebe que é o brasão da família Bernhardt. Killian diz que, enquanto olhava as acácias do pátio, achei uma lástima que apenas eu podia desfrutar desse aroma. Então decidi enviar essa carta para você. Recupere logo a sua saúde, por favor. Sem jeito, ela se pergunta do porquê ele mandou essa carta e acha estranho. Ai, prota, estranho é você por não entender as coisas, sua lerda. Ela fala que o resto das cartas são do Salão da Noite Branca, e ela já sabe do que se trata, mesmo sem ler. Marina aparece trazendo o jornal e nossa prota agradece. Ela pensa que, felizmente, ninguém reparou no seu sumiço, pois estavam mais preocupados com outras coisas. Realidade impactante. O que está acontecendo no Salão da Noite Branca? A primeira princesa salva um garoto. Reforma dos hereges. A vítima, que também foi acusada de violar a lei que proíbe o uso de magia proibida, era filho de... Nossa prota pensa que, graças a seus preparativos, o trabalho do nosso ruivinho terminou em segurança. Marina fala que o povo está dizendo que ela é uma heroína por resgatar o garoto e nossa prota pergunta se é verdade. Sua Majestade está decepcionado em saber das crueldades praticadas pelo Salão da Noite Branca, também conhecida como a Torre de Marfim da Sabedoria. O imperador está furioso e está tomando medidas para evitar que isso se repita. Também há rumores de um vídeo vazado por um oficial que retrata a situação específica. Nossa prota pensa que, de um jeito, dá para dizer que Lebantion, o imperador e ela estão juntos nisso. Nossa prota pensa que, quanto a Lebantion, ela originalmente também queria suborná-lo. Mas como um fanático por magia, o outro lado do mundo é mais importante do que dinheiro para ele. Marina pergunta o que ela vai fazer com o garoto. Nossa prota pensa que, no final de tudo isso, o Palácio Imperial e o Salão da Noite Branca entraram em um acordo. Em troca de não tornar pública a crueldade gravada na Pedra Mágica, o Palácio Imperial se responsabilizaria completamente pelo nosso ruivinho. Nossa prota responde que pensou em deixá-lo no Palácio Imperial por enquanto, sob os cuidados da Marina. Ela responde que seguirá as ordens dela, mas que tem um mau pressentimento sobre aquele menino. Ela fala que o olhar dele é provocador, e nossa prota fala que talvez seja por isso que ela gosta dele. Com um sorriso, ela fala que vai ser divertido domesticá-lo. De qualquer jeito, ela conseguiu o que queria, e o imperador conseguiu o ponto fraco do Salão da Noite Branca, então está tudo perfeito. Algum tempo mais tarde, Marina fala que seus ferimentos estão quase cicatrizando, e se continuar assim, na próxima semana ele vai poder tirar os curativos. Ele pergunta por que não pode ver nossa prota, enquanto lembra que foi guiado pelas suas doces palavras. Ela dizia que ele não se arrependeria, e agora está confuso, pois tudo aconteceu tão rápido, e se pergunta se vai se acalmar caso a veja. Ele está preocupado por ela ter desmaiado e queria se desculpar também pelo que aconteceu na estufa. Ele quer muito vê-la outra vez. Marina fala que a prota não tem tanto tempo livre para gastar com seus servos. Ela fala que ele teve muita sorte de se tornar um membro deste palácio, e fala para ele não se confundir achando que é especial, e fala que foi por culpa dele que nossa prota desmaiou. Surpreso, ele dá um passo para trás enquanto pensa que sim, é tudo culpa dele disso ter acontecido. Sem jeito, ela fala que, como servo da prota, ele precisa saber de algumas coisas e que, até que nossa prota melhore, ela vai ensinar como ele deve se portar, enquanto pensa se agiu como uma adulta. Ela mostra uma caixa cheia de pedras mágicas e fala para ele ver tudo isso e sentir todo o respeito e amor de sua mestra no fundo do seu coração. Ele lembra que já tinha visto algo assim. A história do Império se inicia com o grande primeiro imperador. O reino de Solem pereceu,
e os grandes magos se refugiaram na Torre Dourada da Sabedoria. Ele se pergunta se isso não seria algo parecido com o Salão da Noite Branca. Ele pensa que nossa prota está tentando transformá-lo em um servo obediente. Ele se pergunta por que está tão decepcionado. O que ele esperava da prota? Ele pensa que precisa ficar calmo, pois sabe que seus sentimentos pela prota são complicados, mas não vai se deixar enganar assim. Ele pensa que, vindo da família real, um jeito de forçar a obediência seria usando uma pedra de mana para fazer lavagem cerebral, e não vai deixar as coisas saírem como ela quer. Ele coloca a pedra mágica e começa a assistir. Alguém chama por nossa princesinha e pede que ela olhe para a câmera, enquanto ela tenta falar algo. Surpreso, nosso ruivinho se pergunta o que é tudo isso. No vídeo, Marina fala que só mais um pouco, ela está quase conseguindo. Nossa fofura consegue e Marina fala que é a primeira cambalhota da nossa fofurinha. Enquanto assiste, nosso ruivinho se lembra do que Marina falou sobre assistir e sentir todo o amor de sua mestra, e ele comenta que era realmente sobre isso. É mostrado vários momentos da infância da nossa prota, como nossa fofura com seu urso de pelúcia enquanto o abraça, nossa fofura ainda bebê enquanto caminha, nossa fofura e seu primeiro amigo. Nosso ruivinho fala que é engraçado, e se pergunta se era disso que ele estava com medo. Algum tempo depois, Marina foi olhar como ele estava e comenta que ele está bem concentrado e que ninguém pode resistir à beleza da nossa princesa. Ela pensa que talvez seja bom deixá-lo ver mais um pouco, e sai sem fazer barulho. Nossa prota chama por sua mãe e fala que achou um trevo de 4 folhas, enquanto sua mãe fala que é incrível. Ela fala que vai achar um para ela todos os dias. Assim sua mamãe sempre vai ter sorte, e sua mãe fala que ela não precisa fazer isso. Ela fala que nossa prota já é seu amuleto da sorte, e nossa prota pergunta se é verdade. Enquanto isso, ela não consegue dormir, e pensa se é porque ficou de cama por 10 dias. Ela pensa em dar um passeio porque talvez isso a ajude, mas precisa ter cuidado para Marina não vê-la. Enquanto caminha, ela comenta que a noite está muito agradável e fresca. Ela já se sente muito melhor e pensa que precisa voltar para seus afazeres. E começando amanhã, ela irá visitar sua majestade. De repente, ela percebe algo, pois sua magia está estranha. Ela comenta que seu poder está ressonando com a impressão e pensa que ele está por perto. Ela dá boa noite e comenta que ele está aí, não é? Ele aparece e ela pergunta se ele também saiu para caminhar e pergunta se ele não quer fazer companhia para ela. Sem jeito, ele se aproxima enquanto fica olhando para ela sem dizer nada. Quando ele finalmente fala algo, ele pergunta por que ela não foi vê-lo em todos esses dias, deixando ela surpresa. Ela fala que não esperava uma pergunta dessas, e fala que ele deve ter esperado muito por ela. Ela fala que esteve bastante ocupada, pois tem muita coisa para fazer. Ele comenta que estava preocupado e pergunta se ela está com dor. Ela fica surpresa e se pergunta se ele está preocupado com ela, pois não está acostumada a ouvir isso de alguém. Ela fala que está tudo bem, e pede para ele não se preocupar com isso, pois foi só uma recaída. Ela dá uma risadinha, e fala que a impressão deve ter consumido mais da sua energia do que ela esperava. Ele coloca a mão no peito enquanto fala que sabia que era culpa dele e pergunta por que ela o trouxe e o que ela quer dele. Ela pergunta se precisa querer algo em troca, e ele fala que ninguém é bondoso por nada. Enquanto olha para ele, ela pensa que isso faz lembrar de uma cena do livro. Enquanto caminham, ele pergunta por que ela o escolheu. Ela olha para ele e fala que é porque eles são muito parecidos, pois sempre estiveram abaixo de tudo. Ele se ajoelha e ela fala: "Eu, Judith Camulita, nomeio Gerald Larsner como meu cavaleiro." E foi com essas palavras que Judith ganhou o seu coração, mas ela não precisa disso. Com um sorriso, ela fala que é porque gosta dele. Ela gosta de como ele não desiste fácil e nem se deixa ser corrompido. Gosta dele por não se curvar a ninguém, mesmo derrotado, e por isso começou a querer tê-lo ao seu lado. Ele pergunta se mesmo sendo o filho do pecador que todos amaldiçoam? E nossa prota fala que isso não importa, deixando-o surpreso. Meu Deus! Ela é muito manipuladora. Eu realmente não sei dizer se ela está falando isso porque é verdade ou se é só uma forma que ela achou para ganhar a confiança dele. O que vocês acham? Será que nesse ponto da história ela realmente tá cagando para todos? Ou vocês acham que no fundo ela realmente está falando a verdade, mesmo que mascare um pouco? Antes disso, no palácio da segunda imperatriz, ela bate na mesa enquanto grita que isso é um absurdo e pergunta como é possível. Irmão gêmeo da segunda imperatriz, Junon Graham. Ele fala que dizem que a nossa prota e o imperador têm algum tipo de acordo. Segunda imperatriz Catarina Graham. Irritada, ela fala que isso não importa, pois ele é um herege, e pergunta o que sua majestade estava pensando. Ela comenta que se sua majestade continuar protegendo a nossa prota desse jeito, o próximo herdeiro vai ser
Ela surta e fala que não. O Ramiel é quem merece. Ela fala para seu irmão fazer alguma coisa. E com um sorriso ele fala que fará, pois já tem um plano. Gente, a Catarina é uma megera também. Estou chocada com esse final. Ela fala que gosta dele por não se curvar a ninguém, mesmo derrotado, e por isso começou a querer tê-lo ao seu lado. Ele pergunta se, mesmo ele sendo o filho do pecador que todos amaldiçoam, e nossa prota fala que isso não importa, deixando ele surpreso. Ela pega uma pedra como exemplo e fala que nesta pedra, ela pode dizer que é uma joia muito preciosa para ela, e a partir disso, ela se tornará a coisa mais valiosa do mundo. Não apenas as coisas, mas também as pessoas. Sem contar que ela não tem o passatempo de pegar coisas sem valor. Agora que ela o escolheu, ela pede que ele não duvide de si mesmo, pelo menos enquanto estiver ao seu lado. Ela fala que uma vez ele falou que iria para onde as pessoas o quisessem, então ela quer que ele fique ao lado dela. Se ele não tiver para onde ir agora, basta ficar com ela. Ela comenta que está ficando tarde e fala que se ele não quiser dar um passeio com ela, ele pode entrar. Enquanto ela se vira para ir embora, ele apenas a segue sem dizer nada. Nesta noite, nosso ruivo e nossa prota caminharam juntos em um longo passeio noturno. Depois de um breve descanso, ela voltou às suas atividades pela manhã. Ela entrega um saco de moedas para o senhor e fala que é o dinheiro para o reparo das coisas que ela destruiu, e fala que decidiu cuidar do nosso ruivo, então ele não precisa se preocupar. Sem jeito, ele pede que por favor cuide bem dele, enquanto ela fica confusa. Alguém fala com nossa prota e ela olha para cima e percebe que a barreira que se rompeu naquele dia ainda não está reparada. Ela ativa sua magia enquanto fala que vai consertar agora mesmo. As pessoas agradecem por ela ter consertado, enquanto ela fica sem jeito, pois foi ela quem quebrou. Alguém aparece e fala que o Mago Supremo enviou uma mensagem urgente para ela. Enquanto chora, ele fala que por acaso o apresentador da conferência teve um incidente e foi expulso, e então o designaram para o papel. Ele pede para ela não esquecer de respondê-lo. Na verdade, ele implora para ela respondê-lo, enquanto ela pensa que ele é muito insistente. Alguém pergunta se ela poderia consertar a barreira do outro lado também, e ela responde que sim. Outras pessoas a chamam, enquanto ela fica indo de um lado para o outro. Isso que dá sair por aí quebrando a barreira do Império. Nem tentem isso em casa, gente. Mais tarde, Marina pergunta como ela está e ela responde que está bem. Ela fala que deixou as cartas que chegaram em cima da mesa. Nossa prota vai olhar e percebe que chegou um novo relatório sobre o nosso ruivo e comenta que tinha pedido por isso. Gerald Larsner, 14 anos. O único filho do conde Glenn Larsner. Depois da morte da condessa Larsner, ficaram durante 10 anos na mansão. Dizem que o conde não cuidou bem do seu filho, pois ficava se lamentando pela perda de sua esposa, e também dizem que a causa da morte da condessa ainda não foi revelada. Por causa disso, ele não recebeu nenhuma educação apropriada na sua idade. Ela pensa que é um relatório simples, pois não tem nada de novo. Ela conta que o conde Larsner tentava fazer era um tabu, a magia de voltar no tempo. Essa magia é um ritual com uma taxa de sucesso muito baixa, e segundo os estudos recentes, não importa o quanto você tente, não vai funcionar. Pensativa, ela se pergunta do porquê o conde Larsner estava tão desesperado. Enquanto olha suas cartas, ela percebe que um selo parece familiar. Ela abre a carta, enquanto pensa de onde será que é, até que uma explosão acontece. Vários confetes de coração e uma fumaça rosa se espalham pela sua sala, enquanto ela fica sem entender nada. Na carta, dizia que gostaria de acompanhar nossa prota no banquete do Palácio Imperial no próximo mês. Bob Montera está esperando por ela, deixando-a em choque. Ela fala que eles não a deixam em paz, e comenta que até mesmo o Killian é um exemplo. Ela se lembra do outro dia, onde ele a convidou para o próximo banquete da família imperial, e se pergunta no que ele estava pensando. Ela lembra do conteúdo do livro, onde ele a acusava de ter enviado esse presente para Judith, e nossa prota perguntava por que ele tinha tanta certeza. Irritado, ele fala que infelizmente sabe que foi ela, mas agora estará ao lado de Judith, e se nossa prota a machucar, ele lutará com todas as suas forças. Nossa prota pensa que, vendo-o assim, acha que a personalidade dele está diferente do futuro que ela se lembrava, e pensa que talvez seja culpa dela. Mais tarde, no Palácio Imperial, Chloe fica surpresa enquanto pergunta sobre a impressão de subordinado. Ela pergunta se é realmente verdade, e Liliana pergunta se ela não está mentindo. Toda surtada, Chloe pergunta se ela realmente vai tornar aquele herege inferior em seu cavaleiro subordinado e fugir devido ao seu amor por ele. E nossa prota fala que é apenas subordinação, e não é o que ela está pensando. Ramiel também pergunta o que está acontecendo com ela, pois de repente ela tem um passatempo de fazer caridade.
e ela responde que ultimamente seu novo passatempo está bem divertido. Liliana fala que tem um orfanato onde a mãe dela faz doações e pergunta se pode apresentar para ela, enquanto Chloe concorda. Nossa prota percebe que Judith a olha de cantinho e pergunta por que ela está olhando de longe e chama ela. Toda fofinha, ela fica super feliz que nossa prota não a ignorou. Ela fala que já faz muito tempo e que queria vê-la, e nossa prota fala que também queria. Chloe e Liliana ficam chocadas, enquanto se perguntam se estão vendo o que estão vendo. Nossa prota pergunta se tem algum problema haver harmonia na família, enquanto Chloe fica em choque por ela ter falado família. Nossa prota sai com Judith, enquanto fala que ela chegou a tempo e tem algo para ela. E ela fica toda fofinha, se perguntando o que é, e nossa prota espera que ela goste. Quando Judith entra, ela fica maravilhada com a quantidade de roupas, sapatos e joias. Nossa prota, com um sorriso, fala que ela pode escolher o que quiser. As empregadas dizem para Judith que vão trocar as roupas internas por externas, e ela pergunta se tem que fazer tudo hoje. E a empregada diz que vai levar alguns dias, porque tem muita coisa para fazer. Ela fala que verificou no registro do alfaiate e não tiraram as medidas corretamente. Então pergunta quais desenhos Judith deseja e diz que vai tirar as medidas novamente. A empregada recomenda alguns vestidos e pergunta se ela tem alguma cor favorita ou algum tipo de tecido preferido. E comenta que Judith pode dar sua opinião e falar o que pensa livremente. Judith fala que não sabe o que dizer e pergunta se ela realmente pode usar todas essas coisas maravilhosas. Sem jeito, ela fala que não consegue escolher apenas um, pois gosta de tudo, enquanto nossa prota pergunta se é isso mesmo. Elas movem os manequins de lugar e a prota pede para mostrarem o 3º e 8º vestido. Elas comentam que talvez não seja o estilo dela, um vestido com muitos enfeites, e pergunta se ela gosta do de renda. Nossa prota fala que para o banquete, Judith deve usar um vestido como os dois que ela está segurando. Surpresa, ela pergunta se é para o banquete de Natal, e nossa prota responde que sim, pois ela irá com ela e pergunta se ela não pretendia comparecer. Com os olhos vibrantes, ela responde alegremente que vai com toda certeza. Em pensamentos, nossa prota pretende realizar todos os desejos de Judith, e a compara com a Cinderela, que ganhou sapatinhos de vidro e uma carruagem de abóbora. Mas em seu caso, ela pensa que não é a fada madrinha de Judith, mas sim uma bruxa com um coração obscuro. Ela pede para Judith provar o vestido e diz que vai combinar muito bem com a linda cor dos olhos dela. Uma empregada fala que ela terminou de se vestir, enquanto a outra fica entusiasmada e pede para olharem para a princesa, e nossa prota fala que combinou com ela. Enquanto olha para Judith, nossa prota pensa que mesmo que ela morresse sem ter nada em suas mãos, se pudesse escrever seu nome no coração dessa criança, não seria nada mal. Nossa prota propõe separar o vestido de banquete e sair para tomar um chá, enquanto pensa que quando Judith descobrir a verdade e realmente a odiar, isso será a prova de que estará presa à sua sombra, e isso minimizará a solidão da prota como monstro. Mais tarde, no jardim do Palácio Imperial, Marina fala que chegou uma nova babá no Palácio de Milion, e nossa prota diz que entende, visto que ele quase se machucou, e também sua mãe não deixaria a senhora Maignoa continuar sendo a babá, considerando o caráter de sua mãe. Marina fala que a nova babá é da família. Antes que pudesse terminar, Milion interrompe chamando pela irmã. Marina fica surpresa, enquanto comenta que é o 3º príncipe, e nossa prota não diz nada. Milion, todo feliz ao lado de suas empregadas, fala que chegou ao palácio da sua irmã. Ele pergunta para onde ela está indo, e ela fala que estava a caminho para falar com o gerente sobre algumas plantas. Enquanto pensa que se falasse que estava indo ver Judith, ele ficaria chateado. Uma das empregadas se curva e faz uma longa saudação, mas nossa prota a interrompe e fala que já chega dessa saudação gigantesca. A empregada diz que essa é a primeira saudação para a prota, e se apresenta como Mireille, filha do conde Hauser. Ela diz que, mesmo tendo um longo caminho pela frente, começou a cuidar do príncipe Milion, enquanto nossa prota pensa que chegou uma cara nova. Nossa prota não acredita que sua mãe deixou uma mulher como ela ao lado do seu irmão, enquanto Milion pergunta quando ela irá brincar com ele. Tristinho, ele fala que faz dias que não a via, e pergunta se ela não sente saudades. Ele continua e fala que até ficou doente, e mesmo assim ela não o visitou. E isso feriu seus sentimentos, enquanto nossa prota acha isso um incômodo, e pede desculpas dizendo que tinha muito trabalho a fazer. Ele fala que ela sempre diz o mesmo, mas ele irá perdoá-la porque gosta muito dela. Ele fala que ouviu dizer que ela fez algum tipo de confusão e trouxe um presente para ela, enquanto Judith vem correndo chamando pela prota. Judith percebe que é o 3º príncipe e se desculpa, pois não sabia que eles estavam juntos.
Ele pergunta quem é esta garota, e sua babá sussurra dizendo que é a quarta princesa. Indignado, ele pergunta se ela é a pessoa que deu um presente para a prota antes dele. Toda fofinha, ela fica sem jeito, enquanto ele faz birra porque queria ter entregado o presente primeiro. A prota chama Million e fala que ela é a pessoa que o salvou quando ele estava em perigo e pede para ele agradecer a ela. Surpreso, ele se pergunta se foi ela, e então ele a agradece por tê-lo ajudado. Ele fala que trouxe flores para sua irmã, mas vai dar uma para ela como agradecimento e ela agradece, enquanto nossa prota pensa que ele sabe muito bem como ser amável. Nossa prota pergunta o que ela está fazendo ali, e Judith fala que ela deixou suas luvas em seu quarto. Nossa prota comenta que tinha esquecido e agradece por trazê-las. Judith fala que sabe que ela é realmente ocupada e agradece por dar um pouco do tempo dela, e nossa prota responde que foi só um tempinho, enquanto Million assiste tudo. Com um lindo sorriso, Judith fala que mesmo assim, e nossa prota fala que está tudo bem, já que era um tempinho com ela. Parecendo um maluco obsessivo, ele pergunta se a prota tinha ido ver a quarta princesa. Nossa prota fica paralisada, enquanto pensa que cometeu um erro. Ela tenta manter a calma e fala que precisou fazer algumas coisas relacionadas a Judith, enquanto só consegue pensar que cometeu um erro. Completamente revoltado, ele joga suas flores no chão e grita que odeia ela, pois ela estava planejando esconder isso dele. Mais tarde, em seu palácio, deitada olhando para o céu, ela sente como se tivesse perdido anos de sua vida, e fala que a babá e Judith tiveram que confortá-lo para acalmá-lo. Mas desta vez ela realmente cometeu um erro. Ela pensa que deveria ter se desculpado imediatamente, mas não conseguiu inventar nenhuma desculpa. Mesmo ele se esforçando tanto para mostrar afeição, nossa prota ainda se sente desconfortável quando está perto dele. E mesmo sabendo que não é culpa dele, ela sente muita raiva desse aspecto imaturo e feio que ela tem. De repente, sua magia começa a ressoar e ela percebe que ele está perto. Ela se vira e pergunta se ele costuma passear à noite assim como ela, já que ela não consegue dormir porque não consegue parar de pensar. O nosso ruivinho se desculpa por incomodá-la, e enquanto se aproxima e diz que Marina pediu para ele trazer um cobertor, porque está fazendo muito frio à noite. O nosso ruivinho pede permissão e coloca o cobertor sobre a prota, deixando ela surpresa, enquanto ela se pergunta o que é isso. Por que ele está tão diferente da última vez que o viu? Ele percebe que a sandália dela caiu e se abaixa, falando que irá pegá-la, enquanto nossa prota comenta que ele realmente parece outra pessoa. Esse finalzinho, meus amores, deixou meu coração abalado. Foi fofo demais. Mas infelizmente tenho que avisar que chegamos nos capítulos atuais, e isso significa que estamos ferrados. Quando sair mais capítulos, eu gravo para vocês, ok? E o Killian, gente? Será que ele vai continuar correndo atrás da prota? Ou vocês acham que eventualmente ele vai tentar algo com a Judith? Porque eu não sei vocês, mas depois desses capítulos finais, acho que é garantido que nossa prota e o ruivinho serão um casal. Deixem a opinião de vocês nos comentários. No mais é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.